Agora vamos passar a palavra ao senhor Raul, e o sobrenome eu vou dizer o senhor Raul, diretor da Associação das Empresas Fabricantes de Equipamento de Registro Eletrônico do Ponto ABREP, em representação ao senhor José Roberto Dias, diretor. Por favor, senhor Raul, com a palavra. E diga o sobrenome aí para ficar claro, para a gente não errar a pronúncia depois. Bom dia, senador. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Raul Gottlieb. Gottlieb quer dizer amor divino. Se meu avô tivesse sido baiano, me chamaria Raulzinho do Amor Divino. Mas não é, então eu chamo Gottlieb. A palavra está com o senhor. Eu queria passar um PowerPoint, eu tinha entregue um PowerPoint. Queria realmente agradecer a oportunidade, é a primeira vez que a nossa associação... Obrigado. Primeira vez que a nossa associação está participando de uma com oportunidade de falar numa audiência desse tipo. A gente já assistiu várias e acredito que a gente tem algumas considerações importantes para agregar. A ABREP é uma associação que foi fundada no segundo semestre de 2009, logo após a portaria 1510. Antes da portaria, a gente não tinha necessidade, não sentiu necessidade de agregar os fabricantes dentro de uma associação, e a portaria mudou isso tudo e a gente partiu para criar uma associação, que é uma associação hoje bastante representativa. Os 29 fabricantes que são associados hoje, tem um que está em processo de associação, são 28 mais um, na verdade, são 78% dos fabricantes homologados pelo MTE. Quer dizer, nós somos basicamente 80% dos fabricantes homologados pelo MTE, e dos 163 modelos de REP já homologados pelo MTE, 85% são de fabricantes associados à ABREP. E a gente acredita, esse último número aí de 95% dos REPs colocados no mercado é uma estimativa, os outros são números concretos, de que a gente deve ter em torno de 95% dos REPs colocados no mercado. Então, quando a Luciene, que é uma grande amiga, fala que o REP é um absurdo, etc., que a gente está fabricando coisas que não servem, está falando com a gente, realmente com a ABREP. Então, estou muito feliz de estar aqui podendo dialogar com ela. Ela é realmente uma amiga, com muita... uma visão muito interessante, apesar de que eu acho que não é correta. Para iniciar esse assunto, um pequeno histórico do ponto eletrônico no Brasil. O ponto eletrônico começou em 1980, mais ou menos. No começo da década de 80, eu participei logo no começo das primeiras implantações. E ele surgiu totalmente voluntário, espontâneo. Não é uma regulamentação governamental que fez o ponto eletrônico. O ponto eletrônico começou da necessidade das empresas de melhorar a sua gestão, não é? As empresas... O ponto é um processo extremamente trabalhoso. Uma empresa de 100 pessoas tem 400 marcações por dia, quase 1.000 marcações por mês, são muito mais transação de ponto do que, basicamente, qualquer outra coisa que tenha na empresa. Faturamento, folha de pagamento, contabilidade. O ponto é um problemão do ponto de vista organizacional na empresa. O ponto começou porque a tecnologia chegou a poder resolver esse problema de saber quando a pessoa entra e sai para medir o tempo de trabalho dela, e não havia regulamentação nenhuma, ele surgiu espontaneamente. O Ministério do Trabalho deixou esse assunto aberto, sem regulamentação. Teve uma pequena regulamentação, que eu não me lembro exatamente o ano, 95, dizendo que poderia ser usado o equipamento eletroeletrônico como se fosse mecânico, como se fosse elétrico. Os senhores percebem que já é 95, já é muito depois do começo das primeiras implantações, e foi, assim, muito tímido, sem nenhum tipo de regulamentação. Em 2009, o Ministério passou essa regulamentação, que é a portaria 1510, que realmente colocou o ponto eletrônico dentro de uma série de normas, não é? Então, o mercado todo se desenvolveu a partir da necessidade de informatização. Então, esse slide aí mostra isso. Quer dizer, nós somos uma área da indústria que surgiu para a necessidade de informatizar as empresas. E não há nenhum outro
motivo para isso. As empresas precisam se organizar, precisam controlar os seus tempos, sua produtividade de uma maneira cada vez mais eficiente. Nós trabalhamos diretamente para ajudar as empresas do Brasil a serem mais competitivas, mais justas, equânimes, etc. Nós trabalhamos nessa direção, nesse sentido. É para isso que as nossas empresas foram todas elas constituídas e nenhum outro motivo, né? A portaria 1510, quando chegou em 2009, agosto de 2009, tomou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que o Ministério estava preparando essa regulamentação. Não houve nenhum tipo de sinal avançado de que havia algo sendo preparado. Foi, assim, extremamente... foi uma surpresa. Um começou a ligar para o outro, você viu, está beneficiando quem, não estava beneficiando ninguém. A gente descobriu que isso era completamente feito pelo Ministério e tal. Tivemos muita dificuldade para atender a demanda de novos equipamentos. A gente foi dado 1 ano, a portaria deu 1 ano para colocar no mercado do Brasil inteiro um equipamento que tinha que ser concebido, desenvolvido, testado, homologado, vendido, instalado, treinado os usuários, 1 ano. Isso foi um período de muita agitação e muita insegurança, né? Muitas indefinições, porque a portaria realmente ela tinha algumas indefinições, prejudicaram consideravelmente o nosso planejamento. A gente passou um período muito apertado, muito difícil, e gradualmente a demanda pelo REP começou a se equalizar, começou a se normalizar, e começamos a ter uma relação mais de diálogo com o Ministério do Trabalho. No início, em 2009, nossa relação com o Ministério do Trabalho era muito complicada. O Ministério do Trabalho olhava para os fabricantes como sendo cúmplices na fraude do ponto eletrônico, que é absolutamente inverídico, não é? E, mais tarde, agora, recentemente, o Inmetro trouxe muito mais segurança com a portaria 494. Eu queria aqui fazer uma pausinha no que eu estava preparando, mas para falar, exatamente endereçar o ponto da Luciene, que, absolutamente, o Ministério do Trabalho, ao definir o REP, não definiu que deveria ser um equipamento à prova de falhas. Definiu um equipamento eletrônico, ok? Todo equipamento tem falhas, é a prova de falhas. A argumentação da Luciene diz que esse equipamento tem que ser à prova de falhas, porque tem que ser inviolável. É verdade, mas o que significa inviolável em eletrônica? Significa que você, se tiver uma violação, tem que deixar rastro. Isso quer dizer inviolável. Inviolável não quer dizer que é impossível de entrar. Nós sabemos, todo mundo sabe, que tudo pode dar defeito, que tudo é violável, não é? Então, não vejo essa problemática tão grande. Não vejo, e a gente tem uma experiência boa de mercado, que os fiscais do Ministério do Trabalho, que não estão exercendo a fiscalização específica no REP, como, aliás, eu acho que deve ser de uma forma sistemática, estão indo nas empresas onde tem REP, eles vão fiscalizar também, estejam fazendo qualquer reparo quando há um defeito no equipamento. O equipamento pode ter defeito, o equipamento pode ter problema de fabricação, pode ter problema de implementação, pode ter tudo isso. O Ministério do Trabalho não se arvorou na tentativa de dizer que os fabricantes são deuses e que vão fabricar equipamentos que não dão defeito. Até porque, se a gente soubesse fabricar equipamento que não dá defeito, a gente estaria fazendo foguete para ir para Marte, não é? Que tem um valor agregado maior do que equipamento de ponto eletrônico. São equipamentos eletrônicos como qualquer outro, como tudo pode dar defeito, são esses equipamentos eletrônicos, e é esse o ponto que estamos vendo por aí. Existe, sim, um número de equipamentos que dão defeito, como existe nos computadores todos, nossos telefones todos, em todos os equipamentos que os senhores têm no bolso, que os senhores usam, todos têm defeito. Então, o REP é um equipamento como qualquer outro, e a portaria do Ministério não pode estar acima da lei, não é? Que define qual é o tratamento do equipamento eletrônico. Deu defeito, temos que ir lá consertar, nossa obrigação é ir lá consertar. Não existe essa ideia de que deu defeito e não podia ter dado. Claro que podia ter dado. Claro que podia ter dado. Evidentemente que o mercado vai devagarzinho selecionar equipamentos melhores e vai trabalhar com equipamentos melhores. Meu tempo está quase acabando, eu não quero usar muito tempo. Mais 5. Não, eu vou, acho que terminar nos 5, senador. A avaliação que a gente tem agora. A gente tem gente usando o REP já há mais de quase 2 anos. O comprovantezinho de papel, ele realmente dá segurança, em muitos casos, para o trabalhador.
Em alguns casos, ele é completamente inócuo, porque o trabalhador não tem nenhuma desconfiança da empresa, o trabalhador tem um nível cultural que percebe que não precisa guardar o papel, etc. Mas, em alguns outros casos, ele dá uma segurança. Se esse comprovante tem que ser de papel, é algo para ver no futuro. Hoje ele é de papel, ok? Tem meio melhor? Talvez, em alguns casos, sim. Isso é uma evolução que tem que ser. Essa nova família de REP que o Inmetro está homologando, que o Inmetro especificou, que vai começar a partir de 2014, tem uma novidade muito grande, que é uma assinatura eletrônica no registro do ponto, o que abre um caminho para que a MRP, que é a memória de registro permanente, possa amanhã não ser considerada como uma único depósito inviolável das marcações. Então, é um passo importante que o Ministério, através do Inmetro, que é contratado pelo Ministério, está dando, para talvez regularizar essa situação e melhorar essa situação. Mas, de novo, aqui é importante dizer que melhoria é natural, é natural. É impossível imaginar que o Ministério tivesse feito um equipamento, tivesse ordenado às empresas fazer um equipamento que não pudesse dar defeito. A gente realmente, se tivesse tido essa ordem, a gente estaria... ordem não, nessa diretriz a gente estaria absolutamente fora do mercado, porque ninguém faz, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, e, ao mesmo tempo, equipamento que não pudesse ter melhoria ao longo do tempo. Ora, a melhoria que está sendo feita para o REP agora em 2014 é a última que vai ser, mas de jeito nenhum. Com certeza vai ter mais. Existirão outras melhorias, porque o uso traz a melhoria. É impossível dizer, não, acabou, é isso aqui, está na portaria, tem que ser aquilo ali até o fim dos tempos. Não é. Vai ter muita melhoria ainda e demos mais um passo, o Inmetro deu mais um passo, através da requisição do Ministério, e eu acho que tem uma abertura muito grande de entendimento para que outros passos sejam dados. E não é possível cada passo que seja dado falar, então o anterior não vale? Então o que você faz com o teu computador velho quando você joga ele fora? Tudo que eu fiz lá não vale? Não existe isso, né? Algo que saiu no exame, que a nova família do REP vai invalidar o uso da família atual. Isso é uma tolice muito grande. O novo REP não vai invalidar o atual. O SF, por exemplo, está na versão 6 de equipamento. O equipamento 1, 2, 3, 4, 5 continuam sendo usados. Absolutamente não é verdade de que uma nova família vai invalidar o anterior, vai obrigar todo mundo a trocar. O que aconteceu com o REP, quando o REP entrou, é que não havia regulamentação nenhuma e teve a primeira. Nós somos extremamente favoráveis à regulamentação. A gente trabalhou esses anos todos, de 80 até 2009, sem regulamentação, e haviam problemas. Ficava muito ao sabor do cliente, ficava extremamente inseguro em relação a se ia ser aceito ou não ia ser aceito, e a regulamentação nos ajuda muito. Que a regulamentação pode melhorar? Pode. Tem que melhorar? Tem. Que o equipamento vai melhorar? Vai. Claro. Então, a nossa avaliação também o preço médio ali hoje é 75% do preço médio de 2010, melhorar nos processos, diminuiu a insegurança, temos uma grande concorrência, temos um grande leque de alternativas no mercado, das melhores às piores. A Luciane que escolheu falar os defeitos das piores, mas tem equipamentos que sem problema nenhum, tem equipamentos com muito pouco problema, tem usuários muito satisfeitos, tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente muito insatisfeita, tem gente que não sabe usar, tem gente que sabe usar muito bem, tem equipamento vagabundo, tem equipamento bom. Nós somos uma associação ampla e a gente sabe que tem isso, e de vários preços e de várias coisas. Então, isso não podemos crucificar o REP porque tem um defeito, porque tem um cara que faz defeito. Não é assim, isso é absurdo, né? E eu acho que, terminando, que a criação de um grupo de acompanhamento desse REP, com a participação de todos os setores, que eu acho que é um passo que o senador aqui faz, quer dizer, vamos juntar todo mundo, vamos fazer um acompanhamento dessa regulamentação, ela é fundamental e vai resolver esse problema, vai pacificar esse problema no Brasil. O que nós realmente precisamos é fomentar o diálogo e melhorar o entendimento do que pode ser feito com a tecnologia. Qual é o objetivo político? É esse. O que a tecnologia pode usar? Isso. Como a gente pode juntar essas coisas? E nós, fabricantes, que somos, no final das contas, os responsáveis por implementar a política que for colocada, porque nós estamos aí, alguns há 30 anos no mercado, com todos os contatos, com todos os canais para os clientes e tudo, nós temos um papel muito grande para poder ajudar nessa regulamentação, nesse diálogo e tudo mais. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor. Muito bem. Esse foi o Dr. Raul Couchelig, diretor da Associação de Empresas Fabricantes de Equipamento e Registros Eletrônicos.